Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero, irmão, que você se encontre na mais perfeita graça do Senhor. E ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis, irmãos, creia que somente em Cristo nós somos mais que vencedor. As adversidades vêm, mas é para nos fortalecer, para que nós tenhamos testemunhos, é Deus preparando o nosso caráter. Amém? Convido você, neste momento, a estar meditando comigo no livro de Mateus 9:35, que tem como título A Seara e os Ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, aleluia. A palavra, né, irmãos? Nessa tarde, nesta manhã ou madrugada, o momento que você está assistindo este vídeo, não importa, né? Mas a palavra, ela vem dizer, né, para mim e para você, que a seara é grande e poucos, né, são os ceifeiros, porque Jesus, ele andava, né, nas sinagogas, ensinando e pregando o evangelho, juntamente com os seus discípulos, né, curando as enfermidades e as moléstias do povo, porque onde Jesus passava, algo acontecia. Muitas das vezes, antes mesmo dele chegar, já se encontrava grande multidão por saber que ele ia passar por ali, e aí se reunia aquelas pessoas as quais esperavam por algum milagre. E Jesus, irmão, ele não passava sem que atentasse para a necessidade do povo. Jesus, ele não passava sem atentar, né, para a necessidade daquela multidão, qual era o tipo de milagre, se era cego, se era coxo, se era mudo, surdo, né, se era endemoniado, não passava desapercebido. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vai dizer em momento nenhum que Jesus ignorou um necessitado. E ali ele indo, né, ensinando nas sinagogas, ele viu grande multidão e ele teve compaixão, porque Jesus, irmãos, ele era tomado por compaixão. Jesus, ele não vivia o querer dele, ele vivia o querer do Pai que o enviou. Então, toda vez que ele via a multidão reunida, ele não se importava com o horário, ele não se importava com outros afazeres, ele não se importava com nada a não ser atender a necessidade daquela multidão, porque foi para isso que o Pai o enviou. E ele se atentava para essas necessidades da multidão, ele se preocupava, ele percebia que a multidão, elas andavam, além de ser multidão, mas andavam desgarrados e errantes, como ovelhas sem pastor, né, irmãos? Porque muitos de nós andamos até em multidão, mas nós estamos também desgarrados e errantes. Por quê? Porque não temos pastor? Não. Porque muitas das vezes estamos sendo aquela ovelha que não obedece o seu pastor. Muitas das vezes estamos preferindo ser uma ovelha como se não tivesse um pastor para nos pastorear, do que ser uma ovelha obediente e seguir ao nosso pastor. Porque foi para isso que Jesus deixou na terra, né, os pastores para pastorear. Temos, irmãos, que ter reverência, temos que ter obediência. Claro que não acima de Jesus, mas aqui na terra existe uma hierarquia que é preciso ser seguida. E Jesus, ele observava que aquela multidão, apesar de ser muitas pessoas, mas eram desgarradas, eram errantes, creio eu que ele percebia que não havia vínculo entre aquela multidão. Era multidão, mas cada um lutando pelo seu bem-estar, cada um procurando o seu milagre, cada um buscando o seu querer, cada um buscando o que acontecia na sua vida. Isso chamou a atenção de Jesus, que ele disse que parecia uma ovelha sem pastor.
E então ele disse, né, comentou com os discípulos que a seara é grande, poucos eram os ceifeiros. Porque, irmãos, e aí no mundo de hoje em dia ainda é assim. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque temos as obras do Senhor, temos os templos, né, a casa de Deus, a nossa casa, porque eu creio que a nossa casa, quando nós estamos em Cristo, a nossa casa é a igreja. Então, tem muita seara e poucos ceifeiros, tem muitas ovelhas e poucos pastoreando, ou tem o pastor e poucas ovelhas querendo ser pastoreadas. Mas é momento, irmão, da gente reaver isso, é momento da gente ver o que está faltando na minha e na sua vida para acontecer o milagre, o que está faltando para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, porque Deus não nos chamou para continuarmos na mesmice, para continuar com a mesma história. Deus nos chamou para fazermos de nós pessoas diferentes. E por isso nós temos, irmãos, que estar nos autoanalisando, nos autocorrigindo a cada dia. No versículo 38 vai dizer que Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, irmão, tendo ceifeiros para a seara, né? Para que assim possam cuidar daqueles desgarrados, daqueles errantes. Porque, irmãos, todos nós somos errantes na casa do Senhor. Estamos ali para nos aprimorar. Muitas vezes um é mais agitado, aí tem um que é o mais calmo, e aí Deus une, que é para poder equilibrar. Porque se botar, né? Creio eu que um grupo de mulheres todas com a mesma natureza, as coisas não vão fluir. Então são pessoas diferentes que Deus faz, né? A seara para que tenha aqueles ceifeiros para cuidar. E você, que Deus tem te dado, né? Searas para cuidar. E você não tem cuidado, Deus te levantou como ceifeiro para cuidar da seara e você tem fugido do chamado do Senhor na sua vida. Eu digo para você nesta tarde, aceite o querer de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não faça sacrifício de tolo, irmão, porque você não vai fugir do querer do Senhor. Se o Senhor determinou, está determinado. Se o Senhor falou, está falado e cumprido, irmão, porque vai cumprir. Agora não é no meu, no seu tempo. Primeiro é preciso o processo, sempre vai ter um processo, porque nós precisamos passar por esse processo. Amém, irmãos? Então vamos estar nos colocando, né, como ceifeiros, para que conseguimos, né, amenizar um pouco a seara. Vamos nos colocar na posição de ceifeiros para que a gente consiga abraçar a maior parte da seara que a gente puder. E também, irmão, não passar desapercebido daquele irmão que muitas das vezes ele precisa só de um abraço, de uma paz do Senhor. Às vezes a gente não se atenta, mas tem pessoas que se inspiram em nós, que observa como a gente é, e aí quer chegar, quer se aproximar, mas a gente ignora, a gente não presta atenção, porque a gente não tem esse olhar de compaixão. A gente vive muito industrializado, eu costumo dizer, porque a gente não é mais natural, a gente está muito mecânico e a gente precisa reatar essa compaixão que Cristo tanto ensinou para a gente, para que o evangelho torne a ter o sentido que tem que ter. O evangelho, irmão, ele é para ser vivido, o evangelho não é para trazer fama, creio eu, mas sim honra, né? Porque a honra ela vem do Senhor. E é isso que Deus quer de mim, de você. Deus não busca estrela dentro da igreja, Deus busca luz, mas não só luz para brilhar dentro da igreja, mas luz para brilhar no mundo onde você for, que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua face. E assim, irmãos, vai fazer a diferença, né? Porque é muito bom quando um crente chega e não precisa se apresentar, Jesus já o apresenta. Amém? E assim eu continuo saudando a todos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, que eu também continuarei orando pela vida dos irmãos. Peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. E não esqueça, Jesus chamou primeiro. Fale sempre de Jesus, independente, irmão, da circunstância, da dificuldade, porque às vezes a gente vai falar de Jesus, a pessoa coloca tanta dificuldade que a gente até se cala. Mas Deus é Deus do impossível, independente do Golias que se levantou, o mar que se agitou, Deus, ele é Deus de providência, ele é Deus do impossível e Deus de milagre. Não existe outro, ele é e não vai mudar. Amém?